Chegou. Já chegou. Chegou? Já. Bem, gente, nosso tema aí, né? A viagem é para dentro. Desde a criação do planeta Terra, uma mensagem vem sendo repetida exaustivamente aqui. Exaustivamente essa mensagem. Krishna, Buda, Moisés e os profetas, todos disseram a mesma coisa. Quando o próprio Jesus desceu à terra, trazendo a mesma mensagem, não era mensagem diferente, a mesma mensagem, esperava-se que, enfim, entendêssemos. Contudo, erramos de novo. Erramos de novo. Em vez de mergulhar para dentro, corremos para fora. Em vez de mudar o coração com essa mensagem, em vez de mudar o coração com essa mensagem, nós mudamos só as aparências. Só as aparências. Quantas vezes já ouvimos falar sobre reforma íntima, mas deixamos para amanhã? Aprendemos com Jesus que a verdadeira batalha não está lá fora contra os outros, com quem sempre guerreamos, mas aqui dentro contra nossos próprios pensamentos. O reino do céu não está distante, está dentro de nós. Essa mensagem para dentro é tão importante que lá na Gênesis hebraica, né? Lá no livro da Gênesis da Bíblia, quando Deus cria Adão e Eva, diz: olha, pode fazer isso, mas não coma daquele fruto. O que ele está dizendo? Vigie sua cobiça, vigie sua usura, sua inveja, vigie isso aí, porque senão você vai comer. Não vigiou. Mas há um preço a pagar. Encarar a si mesmo. Encarar a si mesmo. Hoje nós vamos descobrir porque nós estamos repetindo os mesmos erros há milênios. Por que é que nós estamos repetindo esses erros, os mesmos erros há milênios? E o que precisa ser feito para romper esse ciclo? Preste bastante atenção a esse trabalho que tem como é que diz? Como é que diz, meu Deus? Tem o patrocínio, vamos dizer assim, Jorge Elahá, né? Quando Jesus, o governador planetário, ele recebeu a responsabilidade dos planos superiores de estabelecer no planeta Terra um espaço para o desenvolvimento das almas, já se sabia que, num determinado momento dessa história, o planeta deveria receber uma quantidade significativa de almas vindas de outros orbes. Já se sabia disso. Que para cá viriam para estabelecer a estrutura do conhecimento científico, filosófico, religioso e artístico do planeta, construindo assim o arcabouço de todo o saber que o planeta viria a ter. Nessa época, o nosso governador Jesus recebeu, portanto, grandes levas de espíritos que vinham para a Terra em função dos processos de transição planetária que estavam acontecendo em seus orbes, em outro lugar do universo. Isso vai acontecer aqui também. Vai acontecer aqui, né? Já está acontecendo, aliás, né? E as almas que para cá vinham eram almas de conhecimento intelectual bastante desenvolvido, mas com grande dificuldade, uma imensa dificuldade no campo moral. No campo moral. Foi exatamente a fragilidade no aspecto comportamental que trouxe esses espíritos tão inteligentes para que viessem encarnar na Terra, no alvorecer da nossa civilização. Formaram eles aqui grandes povos que nós conhecemos no livro de história e que nos encantamos com a grandiosidade dos seus conhecimentos e com a majestade
da capacidade que eles tinham de construir obras, de realizar construções arquitetônicas e também os seus saberes, seus conhecimentos, sua forma de viver. Hoje ainda observamos algumas dessas civilizações antigas. Nós nos surpreendemos por ver a grandiosidade do conhecimento que esses homens tinham, apesar de uma época tão antiga, tão remota em relação à nossa época. Mas para que esses espíritos que aqui encarnavam tivessem a oportunidade de se transformarem moralmente, porque era exatamente a reforma íntima, a transformação moral que capacitaria esses espíritos para que eles regressassem para os seus planetas de origem. Eles vieram aqui deixar a ciência, a tecnologia, conhecimento, tudo com a gente, mas levaria o conhecimento moral, se melhoraria moral para voltar para os orbes dele, não ia ficar aqui. Era preciso que fosse oferecido para esses espíritos aqui um conjunto de informações e de conhecimentos que dessem a eles a condição de se modificarem e de encontrarem novas formas de viver. Era isso. Só que nós não tínhamos esses conhecimentos morais. Até hoje não tem. Está dando dificuldade danada. Nós não tínhamos. E o que é que acontece? Então Jesus envia ao nosso planeta espíritos missionários para participarem desse processo. Olha, lá embaixo não tem material para vocês, mas eu vou mandar uns. Pode descer vocês, pode ir para lá. E eu vou fazer uma pergunta com vocês. Você deixa o conhecimento científico, tecnológico, tal, e esses emissários que eu vou mandar, vão dar a vocês o conhecimento para vocês se modificarem moralmente, fazerem sua reforma íntima lá na Terra. E isso assim se deu. Ao longo da história da humanidade, diversas são as obras religiosas que existem e que são convergentes nos seus pensamentos, exatamente porque promanam de uma mesma fonte que é a lei divina. E foi assim que, desde o princípio da estruturação da civilização indiana, isso há 5.200 anos atrás, ou seja, 3.200 antes do nascimento de Jesus, nós tivemos na Terra o nascimento de um ser muito singular, enviado por Jesus. Começava o processo. Quem é esse camarada? Krishna. A história de Krishna está narrada em um dos maiores poemas que a humanidade possui, chamado Mahabharata. O Mahabharata é para a Índia, é para os indianos, aquilo que a Bíblia é para nós. Aquilo que a Bíblia é para nós. Seria o texto religioso mais importante dentro daquela cultura hindu. E a história de Krishna, ela está contada num trecho do Mahabharata, o chamado Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é como se fosse o Sermão da Montanha, dentro da Bíblia, né? Tem um capítulo especial, muito especial, que vai se referir a Krishna. É uma obra pequena, 18 capítulos apenas, muito sintética, que trata a respeito da vida, trata a respeito da morte, da reencarnação, da imortalidade, do processo de iluminação interior e de uma série de conjuntos de princípios muito parecidos com aqueles que a doutrina espírita possui. Você vai ver que emana da mesma fonte. Os conhecimentos da Bhagavad Gita, eles são concentrados na história de Arjuna. O foco do livro é Arjuna. Quem é Arjuna? Arjuna é um príncipe que está num campo de batalha, e na batalha ele enxerga os seus oponentes, seus aliados. E ele teme a batalha na hora em que ele percebe que seus oponentes são, na verdade, seus parentes. Parente de um lado contra parente do outro, né? Porque era um processo antigo de divisão de terras. E agora, aqueles com quem ele guerreava no passado haviam sido seus parentes. E isso faz com que Arjuna se sinta muito desconfortável. E ele começa a conversar com o seu conselheiro, Krishna. Krishna era o conselheiro de Arjuna, né? Do príncipe Arjuna. Ele pergunta para Krishna: e agora, eu luto ou não luto? E agora? O que é que eu faço? Krishna era conselheiro dele. O que é que eu faço? E aí vai se transcorrer a história da Bhagavad Gita, que é uma discussão sobre a luta do homem contra os seus opositores. Tudo isso traz ao oculto o quê? Uma grande parábola. Uma grande parábola. Porque os meus opositores são os meus defeitos.
Os meus aliados são as minhas virtudes. Eu estou no meio para lutar, no meio dessa guerra, que é uma guerra do crescimento do homem espiritualmente. Meu defeito contra a minha virtude, meu defeito contra a minha virtude. Né? Na leitura que a Bhagavad Gita nos oferece, é possível retirar 7 lições, 7 verdades significativas de dentro dele. E vamos ver como essas verdades, né, têm uma atualidade incrível, uma atualidade muito grande, muito atual. Verdade número 1, está na Bhagavad Gita. Fugir do papel de vítima, parar de se vitimizar, de fazer drama com tudo que acontece, colocando a culpa nos outros. Bem atual. Bem atual. Né? Verdade número 2, todas as coisas vão passar. Então, portanto, aceite a transitoriedade das coisas. Olha o Espiritismo. Não se apegue às coisas, porque tudo é transitório, nada lhe pertence, tudo vai passar. Olha a atualidade, o que a doutrina espírita está falando hoje já se falava 5.000 anos atrás. E por que não mudou? Vamos ver aí, né? A única coisa que permanece é você. Nem as pessoas que você acha que lhe pertencem. Tudo passa, acostume-se a isso. Verdade número 3. Só o que é real é o que existe dentro da nossa mente. Se eu acredito que fulano é errado, ele vai ser errado. Se eu acho que fulano é certo, então ele vai ser certo. É o conceito meu. É a minha maneira de ler a vida que está na vida real, para dentro de mim. Não importa o que está lá fora. O mais importante é como eu leio as coisas, como é que eu traduzo dentro de mim a leitura que eu faço do mundo que está lá fora. Verdade número 4. Enquanto você não disciplinar o seu pensamento, você não poderá mudar. Olha, quanta similaridade com a doutrina espírita. A Bhagavad Gita. Porque é preciso doutrinar a mente para que os nossos pensamentos sejam bons, para que você consiga ter uma mudança de vida. Enquanto você não fizer isso, você não vai mudar. Não vai mudar. Vai permanecer do mesmo jeito. É ilusória a ideia do homem de querer não agir no mal, porque a gente age depois que já pensou. Não é dizer, não vou fazer, não. Você vai pensar e vai realizar. Segundo o Bhagavad Gita, você tem que doutrinar o seu pensamento para que nem sequer você pense para que não haja. Eu não posso nem pensar em matar uma pessoa. A Bhagavad Gita diz para a gente. Verdade número 5. Ninguém evolui sem esforço. E bote esforço nisso, né? Não pensemos nós que a evolução vai acontecer no modelo parecido com a música de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não é assim. Não vai. É preciso muito esforço, repetição, treino, para que você consiga vencer as imperfeições. Verdade número 6. Você é o construtor da sua própria história. Ninguém constrói sua vida, como ninguém pode construir sua felicidade. Para com isso. Só você mesmo é que pode construir a sua própria história, a sua libertação espiritual. Porque só você tem as ferramentas necessárias para o desenvolvimento que você precisa. Ninguém tem essa ferramenta. Só você. Tem algo em você que é peculiar a você e acabou. Verdade número 7. Muito próxima daquilo que o Espiritismo diz. Assevera que essa batalha, essa guerra, ela já está ganha. Todos temos um encontro marcado com a felicidade. O tempo que vai fazer é você. Mas todos temos esse encontro marcado. Ou seja, pode demorar, mas todos nós venceremos a batalha e nos tornaremos espíritos felizes. Espíritos puros. Todos nós. Então você vê 7 ensinamentos que perfeitamente, né, se coadunam com a doutrina espírita. Essa era a verdade do Bhagavad Gita, que às vezes algumas pessoas não têm contato, não leem, certo? Não conhecem, mas devem conhecer pelo menos uma parte. Eu acho que tem parte que todo mundo aqui conhece. Por exemplo, quando Krishna se autodescreve no decorrer da lição, Arjuna, que é o aprendiz, o ouve atentamente. E aí Krishna vai falar coisas que de certo modo a gente já conhece. Certo? A gente já conhece. E o que é que Krishna vai dizer que ele era?
Porque ele era conselheiro de Arjuna. Não era papel para ele. Mas ele se submete a isso. Ele vai se revelar para Arjuna, para o príncipe. O que é que Krishna diz que ele era? Quem sabe aí pode dizer. Olha, todo mundo sabe. Está esquecido. Está esquecido. Vamos lá. O Krishna vai dizer, olha, eu sou a luz das estrelas. Eu sou a cor do luar. A letra A tem meu nome. Eu sou a mãe, o pai e o avô. O filho que ainda não veio. Eu sou o início, o fim e o meio. Agora todo mundo lembrou. Lembrou? Como chama essa música? Tá, porque é Bhagavad Gita. Bhagavad Gita significa canção do Senhor, canção de Deus. Aí Raul Seixas mais Paulo Coelho pegaram essas estrofezinhas aí e fizeram aquela música extraordinária, bonita e rica, né? Com muito conhecimento. Eu considero a melhor música de Raul Seixas. Pelo conteúdo que tem, como desenrolou aquilo, que tudo se casa com isso aí. Tudo está centrado nisso aí. Esses pensamentos, eles estavam contidos para que as pessoas pudessem fazer a sua transformação já naquela época e não perdessem a oportunidade da mudança. Ou seja, Krishna traz uma mensagem extraordinária para aquele povo que veio nos ensinar ciência, tecnologia, um bocado de coisa lá que eles vieram nos ensinar. Era preciso ir para dentro, porque toda a lição de Krishna era para dentro e não para fora. E não para fora. Ali mesmo no Oriente, no 6º século, antes do nascimento de Jesus, haveria um outro grande missionário mandado por Jesus, enviado de Jesus, que traria uma mensagem extraordinária ali pelo Nepal, entre a Índia e entre a Índia e a China. Tem um Nepal que fica ali. Quem era essa pessoa? Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. Buda, um dos grandes emissários de Jesus. O Buda dizia que o caminho para a felicidade estava na capacidade que a gente tivesse de parar de desejar. Eu fiz até uma palestra aqui, né? Que Emmanuel diz que nós tínhamos vários departamentos. Foi do Arado, né? Aquele do Arado. Nós tínhamos vários departamentos, departamento da inveja, departamento não sei o quê, mas todos esses departamentos têm que obedecer ao departamento da vontade. Quando não obedece, é bagaceira pura. Então, ele diz que a gente parar de desejar. Porque o desejo, vindo no pensamento, impedia que nós alcançássemos a felicidade. Era preciso não desejar, era preciso disciplinar o pensar, para que nós então nos despojássemos do Maya, que é tudo de ruim que é em nós, e assim nós alcançássemos a iluminação. A mensagem de Buda. O Buda traria uma mensagem extremamente revolucionária, que mudaria os conceitos do Nepal, e depois se espalharia por todo aquele Oriente. Hoje o budismo está disseminado em boa parte do Oriente, exatamente com os conceitos que dizem que o mais importante é a nossa mudança interior. Olha, o centro do budismo é a nossa mudança interior, é a busca do eu profundo, do nosso autoconhecimento, do mergulho no interior do meu eu, para que eu me conheça, para que eu saiba quem eu sou. Mesmo porque para mudar eu tenho que conhecer, não se muda aquilo que não se conhece, né? Eu tenho que me conhecer. Para que eu conheça quais são as minhas tendências, analise a minha forma de viver, de pensar, e a partir disso, iniciar um processo de transformação. A mensagem veio chegada também naquela região do Nepal, mas para o Ocidente um pouquinho, na região ali da Palestina, nós encontramos alguns conhecimentos muito interessantes, que são os conhecimentos da Cabala judaica, ou a Cabalá. Cabalá é receber, significa em hebraico receber, onde você vai criar um choque em você, porque ele vai dizer que receber é mais difícil do que dar, e a gente tem uma dificuldade de dar, e receber é mais difícil ainda. A Cabala judaica, que é muito antiga, ela possui uma série de conceitos extremamente interessantes, e entre eles um que é o veio central da discussão da Cabala, é Shai, a árvore da vida. É praticamente o veio central da Cabala, que estabelece um caminho de autoconhecimento através de 10 instâncias chamados Sefirot. Quer dizer, tem 10, como se fosse a escala de Jacó, 10 degraus para você ir, até alcançar a plenitude, né?
em que você vai subindo por essa escada sinuosa até alcançar o ponto mais alto dessa caminhada, passando por 10 etapas diferentes de autoconhecimento, de mudança e transformação íntima. Tudo processo interior. A Cabala está baseada na ideia da imortalidade, da reencarnação, da existência de um Deus único, da existência da comunicabilidade dos espíritos com os homens. Mesma coisa do espiritismo, né? Trazendo. Só que o espiritismo traz uma coisa codificada, né? Ali eram alguns ensinamentos. E essa estrutura, muito semelhante ao pensamento que a doutrina espírita esposa, traria esses conceitos espirituais naquela época para esses homens que vieram nos ajudar, que vieram colaborar com o nosso progresso. Nas 10 sefirotes que nós temos para percorrer até alcançar a última, que é Keter, que significa coroa, passando por Malkut, que é reino, Yesod, que é fundamento, Hod, que é esplendor, Netzah, que é vitória, eternidade, Tiferet, que é beleza, Reburá, que é força, Chesed, que é bondade, Biná, compreensão, e Romá, sabedoria, são as 10 etapas. A primeira delas chama-se Malkut, que significa reino em hebraico. É o ponto de partida, né? Você, para poder entrar no caminho de autoaperfeiçoamento, você precisaria entrar em Malkut. Mas o que, isso é a Cabala, né? Mas o que é entrar em Malkut? E entrar em Malkut significa o quê? Reconhecer que você é o culpado pelos seus erros, parar de colocar a culpa nos outros. Senão, se você não fizer isso, você não começa a reforma de jeito nenhum, gente. Parece lá, pare-se de vitimizar, né? Semelhante ao primeiro princípio que estava no Bhagavad Gita. Para de se vitimizar, para com isso. Para acabar, as pessoas se dividem em escravos e senhores. Escravos e senhores. Escravos são os que não dominam sua própria história e põem sempre a culpa nos outros. Espiritualmente são escravos. E senhores são os que dizem: eu sou responsável pelo que me aconteceu, a responsabilidade é minha e sou eu que sou responsável pelo que me acontece. Luiz lá do centro cadeirante, né, que desencarnou, foi quinta ou foi sexta-feira, ele disse que sabia que o único culpado de tudo era ele. Eu fui o culpado de tudo. Esse cara parte leve, porque não deixou culpado nenhum lá atrás dele, não está vinculado a ninguém, né? Quando eu alcanço esse nível de consciência, eu começo a entrar na árvore da vida que a Cabala possui, naquela caminhada. Eu piso no primeiro ponto para o meu fenômeno de amadurecimento, quando eu revejo os meus pensamentos, quando eu refaço os meus conceitos de vida, aí eu estou preparado para seguir adiante. Então, o primeiro ponto para entrar na Malkut, ou seja, o reino, é exatamente quando você descobre: eu estou errado, eu erro, eu faço coisa errada, eu sou culpado, não são os outros. Aí eu paro de culpar as pessoas e reconheço a minha responsabilidade direta diante da minha vida. Estou apto a me corrigir, porque agora eu conheço que sou eu o culpado, eu posso corrigir. Quando eu acho que o outro é culpado, não posso corrigir o outro. E quero corrigir, né? Dá o que dá. Esse é o pensamento que a Cabala apresentava. Mas esse mesmo ideal, ele se apresenta em outras obras também. Existe uma obra no Antigo Egito, que primeiro é uma tradição oral, não tinha nada escrito, né? E depois ela foi compilada e se tornou um livreto de orações. Talvez seja considerado o livro mais velho da humanidade, mais antigo. Nós conhecemos esse livro como o nome de o Livro dos Mortos. Mas esse não era o nome dessa obra naquela época. Hoje é, naquela época não era. Essa obra naquela época era chamada O Caminho para a Luz, ou A Saída para a Luz. Porque eles entendiam que a alma, quando desencarnava, a gente já viu isso aqui, ela precisava encontrar a luz para se seguir. E nesse livreto estavam as orientações para encontrar o caminho para a luz. E por que o Livro dos Mortos é tão diferente de Luz para Morto? Ah, porque tem história. Porque esse livreto, ele era colocado do lado da múmia, bem pertinho da cabeça, para que a múmia, quando despertasse, pegasse ele para dar uma lida, para se orientar. Todas as vezes que os ladrões salteadores abriam os sarcófagos atrás do tesouro, havia sempre um livro do lado do morto, que passou a ser chamado o Livro do Morto, ou o Livro dos Mortos. Mas o nome era A Saída para a Luz, o Caminho para a Luz. No Saída para a Luz, ou seja, o Livro dos Mortos, há uma coletânea de preces e de orientações de como você deve proceder para que você alcance a iluminação. Estava lá bem na cabeça da múmia, né?
E nessas várias orações que existem, há pedidos aos deuses egípcios em favor da alma que estava sendo levada para o mundo dos espíritos. Entre essas várias orações que existiam, há algumas que dizem mais ou menos assim: ó senhores deuses do Egito, cuidai da alma desse faraó que foi bom com as viúvas, cuidou dos órfãos, não favoreceu os poderosos, mas cuidou dos pobres, foi misericordioso, foi honesto, não mentiu. Isso era uma mensagem direta para quem se tornasse faraó, né? Já tinha que se preparar, né? E aí tinha todo um conjunto de virtudes que você deveria procurar. Não só o faraó, mas todo mundo devia procurar essas virtudes. E havia uma preocupação muito grande para que a vida dos faraós se alinhassem com esse tipo de conduta. Para que, quando chegasse a hora da desencarnação, os tais deuses do Egito pudessem, então, absorver a alma do faraó, que havia transposto da posição dos encarnados para o mundo espiritual. Assim acontecia na tentativa de levar essa informação espiritual, não somente para os hindus, para os nepaleses, para os egípcios e para os hebreus, mas para o mundo inteiro. E são princípios que você tem que obedecer, né? Tem que seguir. Aquilo era uma estratégia para divulgar essa mensagem nos diferentes polos do planeta. E foi assim, nesse período, que nós encontramos também essas mesmas expressões na própria Grécia Antiga. Havia no oráculo de Delfos uma inscrição no topo do oráculo que dizia em grego, Genot Serauton, né? Conhece a ti mesmo. Procura conhecer o teu interior, mergulha na tua... Tudo é para dentro. Mergulha na tua intimidade, vai para dentro do teu eu, conhece quem tu és. Porque não existe outro caminho para a iluminação que não seja o de nós conhecermos o nosso próprio eu, analisarmos como nós somos e realizarmos um processo de mudança interior. Todas as demais estratégias, elas não são favoráveis a gente. Mas o que foi que aconteceu conosco? Olha, gente, quanta literatura, quanto vem para cá dizendo que é dentro, é dentro, é dentro, é dentro, né? Ao invés de nós irmos para dentro, nós fomos para fora. E está para fora até hoje. Nós pegamos a mensagem de Krishna e ao invés de nos transformar por dentro, criamos movimentos religiosos que vão para fora, não vão para dentro. Aí veio a mensagem do Buda, que era para ir para dentro, fomos para fora de novo. Aí criamos uma série de práticas externas e dentro, muitas vezes, a gente não muda. Você até muda a aparência, mas por dentro você não muda. Não muda. É claro que muitas pessoas mudaram o seu interior, mas o desejo do homem de procurar uma prática exterior era e é muito forte ainda até hoje. Então, isso aconteceu no judaísmo, que tinha a cabala como orientação, mas seguia as regras de forma e esquecia os conhecimentos espirituais que possuíam. Eles sabiam a cabala de coçar, não tem um rabino daquele para não conhecer a cabala de ponta a ponta. Todos conhecem. Mas isso acontecia no Egito Antigo, quando possuía tantos saberes sobre o mundo espiritual e ficava na periferia de todas essas coisas, sem fazer a mudança interior que deveriam fazer. Se ajoelhavam, tinham práticas religiosas suntuosas, mas cadê mudar por dentro? Mas muitos aproveitaram, muitas almas aproveitaram essa oportunidade e realizaram a transformação mínima suficiente para retornarem aos seus mundos de origem. Nunca mais pisaram aqui, viu? Elas começaram a fazer a mudança e elas começaram a retornar aos seus mundos de onde vieram. Trouxe, deixou alguma coisa aqui, levou alguma coisa daqui, pronto, acabou. E à medida que isso ia acontecendo, que eles iam indo embora, as civilizações aonde elas encarnavam iam entrando em declínio. Palpável isso, né? Iam entrando em declínio, porque eles iam embora. Os egípcios, poderosos do passado, hoje, são mais nada. O que é que os egípcios são? Nada. Os grandes filósofos da Grécia hoje não pensam mais em nada. Que filósofo grande apareceu agora? Nenhum. Os grandes foram embora. Sócrates, Platão, esse pessoal foi embora. Foram para seus órbitos de origem. Deixa esse negócio aqui. Os grandes administradores da Roma Antiga hoje não são tão destacáveis. Entrou em declínio. Entramos em declínio. Os grandes homens iluminados da Índia hoje já não tem mais o destaque que tinham antes. Só Sai Baba que aparece de vez em quando. Olha que declínio, né? Ou seja, houve um processo de degradação, de degeneração dessas sociedades. Porque a natureza do espírito que os animava
acabou deixando de encarnar. E aquelas civilizações começaram a perder força e interesse. Quando isso aconteceu, o próprio governador planetário, Jesus, vendo que mandou um bocado de gente para cá e não resolveu o problema, o que é que Jesus diz? Quem vai agora sou eu. Agora eu vou. Não é possível. Eu vou descer, está na minha hora. Eu vou levar a mesma mensagem, trouxe a mesma mensagem, só que ele exemplificou. De novo, para ver se dessa vez o pessoal entende. Porque ninguém tinha entendido ainda. Né? Você fala para dentro, o pessoal vai para fora, o tempo todo. Então, eu vou. Mas antes, eu vou mandar um precursor, vou mandar alguém à minha frente para alertar esse pessoal que eu vou para ir. Vai um camarada que vai dizer, olha, vem um cara aí que é maior do que eu, não sou digno de amarrar a sandália dele. Eu batizo você na água, mas ele vai batizar no fogo e no Espírito Santo. Então, você se prepare, arrependei-vos, endireitai suas veredas. Então, veio o precursor, mandou João Batista. João Batista era filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote. Se Zacarias era sacerdote, então João também seria sacerdote, naturalmente. Porque a linhagem, ela é uma linhagem hereditária. O pai era sacerdote, ele também. E ele veio como enviado de Jesus, né? E João, que deveria ter seguido aquilo que o pai era, ele rompe com a família. E aí, em vez de morar junto com os pais em Alcarim, que era a cidade dele, ele fica a 8 quilômetros de Jerusalém e vai morar no deserto. Olha que paradoxo. Em vez de casar, como era esperado de um sacerdote, vai viver no deserto sozinho. Em vez de vestir-se com uma roupa do sacerdote, vai viver com roupa de couro de camelo, amarrado com couro na cintura. Ele vira tudo de cabeça para baixo. Em vez de comer aquelas comidas sagradas do sacerdote, comia gafanhoto e mel silvestre. João era o protótipo da ruptura necessária. Ele rompeu com todos os padrões para chamar a atenção das pessoas para o que ele tinha para dizer. O que ele veio fazer era tão forte, mas tão forte, que ele não podia estar dentro do modelo daquela sociedade que está ali. Ele não tinha que ser mais um, ele tinha que ser diferente. Então ele quebra todos os padrões de sociedade. Mora no deserto, come daquele jeito, vive daquela forma, para que a pregação dele chamasse a atenção. E ele não fosse confundido com os homens de sua época. E o que dizia a pregação de João? Olha, antes de Jesus aparecer, a pregação de João resumia-se em: arrependei-vos, que o reino do céu está próximo, endireitai a vossa vereda. Olha, se prepara que vem chumbo grosso aí para vocês. Pedia para que as pessoas andassem na linha certa, para que não se desviassem, para que não fizessem coisa errada, para que aquele que fizesse coisa errada e se corrigisse. Era isso que João pregava. Só que, para que ele pudesse dar um sentido de que as pessoas estavam imbuídas de sua doutrina e que estavam dispostas a seguir para um novo caminho, ele criou um instrumento para isso. João cria um instrumento para isso. Ele pegava as pessoas, levava para o Rio Jordão, mergulhava as pessoas dentro da água e dizia que, a partir daquele momento, ela surgiria da água como uma pessoa nova. Pronto. Era isso que o pessoal estava esperando. Enquanto João estivesse pregando, ninguém estava ligando para nada. Quando ele fala em batismo, aí a gente esqueceu tudo que ele falava e ficou só com o batismo dele. É brincadeira. O bom de João é o batismo. O bom de João é o batismo. Sim, isso aí é legal. Por quê? Porque a pregação de João me encaminhava para dentro. E eu queria ir para fora. O batismo é exterior. Então ficou todo mundo, largou a mensagem de João, ficou todo mundo com batismo, né? Portanto, é muito mais conveniente eu me manter como eu sou, torto, e fazer um batismo físico do que eu dizer assim: eu vou mudar meu proceder, eu vou transformar minha forma de viver, eu vou ser uma pessoa diferente. É melhor você batizar. Mas ele não fez isso. O que ele fez na verdade? Pregou para que as pessoas mudassem e ensinou o batismo apenas como um instrumento de adesão.
Batizar para dizer que estava pertencendo agora àquele ciclo de estudo, aquele negócio. Mas que nada, que nada. Nós invertemos tanto que o chamamos de João o Batista, aquele que mergulha, aquele que batizava. Como é que pode uma coisa dessa? O que importa dele é só o batismo. Mas tudo bom. Veio Jesus então e disse: agora, quando eu for, eu vou mudar isso, porque quando eu for, eu vou levar uma mensagem tão contundente que as pessoas vão se convencer de que tem que mudar. O que é que aconteceu? Durante 400 anos, nenhum profeta aparecia em Israel. Que era profeta todo dia, né? Era profeta para tudo que era lado. 400 anos sem profeta. O povo estava sedento por uma mensagem espiritual. O último profeta de Israel tinha sido Malaquias, 400 anos antes do nascimento de Jesus. Estava todo mundo com sede, com fome da palavra. O povo ávido por uma mensagem nova. Aí aparece Jesus. O terreno estava preparado, o terreno estava preparado. E o que é que Jesus vai fazer? Jesus sobe a um monte, vai fazer uma pregação. Seria a primeira pregação religiosa em Israel depois de 4 séculos, depois de 400 anos. Todo mundo esperando o que é que ele ia dizer. E Jesus abre o seu discurso e a sua primeira frase pública é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O quê? Foi o que ele falou? Não entendi não. O que foi? Isso o quê? O que é isso? Ninguém esperava isso. Todo mundo esperava uma outra coisa, uma mensagem mais maravilhosa, empolgante, mas ele foi falar exatamente isso, e o povo, mas meu Deus, o que é isso que ele está falando? O que ele está dizendo? Ninguém conseguiu alcançar o que ele estava querendo dizer naquela época. E o que ele estava querendo dizer é simplesmente que bem-aventurados são os pobres de espírito, acabou. Mas como é que a gente pode explicar isso? É difícil. Hoje é difícil, imagina naquela época. Porque uma pessoa pobre de espírito sempre foi conhecida como uma pessoa pobre coitada, uma pessoa insignificante, uma excluída da sociedade. Uma pessoa sempre foi assim. Como é que essa pessoa vai ter o reino dos céus? Quem tem que ter o reino dos céus são as pessoas sábias, inteligentes, que têm uma vida plena, uma vida cheia. É esse que tem o reino dos céus. Jesus veio exatamente quebrar esse pensamento para dizer: os pobres de espírito é que são os que têm acesso ao reino de Deus. Porque ser pobre de espírito é quando você se reconhece pobre de espírito. Você tem que não é que você dizer, não é que o outro diga não, é quando você se reconhece. Você diz assim: eu estou errado, eu não deveria ter feito o que eu fiz, eu erro, eu fiz besteira, eu preciso pedir desculpa. É uma pobreza espiritual você ter feito tudo isso. Mas você que tem que reconhecer, não é outro dizer. É você que tem que reconhecer. É aquele que se sente impotente diante da grandeza da vida. Esse sabe que está errado, ele tem chance de mudar. Por que tem chance de mudar? Porque sabe que está errado. Mas o outro diz: não, eu estou certo, minha família está toda errada, mas eu estou certo. Como é que vai mudar? Igual aquela mãe que pega a foto do filho marchando no 7 de setembro e diz para o marido assim: olha meu filho, essa foto aqui é de 7 de setembro, nosso filho é o único que marcha certo, está todo pelotão marchando errado. O filho dela que estava errado, mas ela achava que era o filho dela que estava todo mundo errado. Porque todo mundo está errado, sou eu que estou certo. Se eu sou o único certo e todo mundo está errado, desconfie. Desconfie de uma coisa dessa. Desconfie. Desconfie que você pode ser o errado e está todo mundo certo. Quanto mais a gente estiver certo, quanto mais gente estiver certo ao seu redor, mais chance tem de você ter o errado. Mas essa é a característica do pobre de espírito. Gente, eu errei. Eu errei. Eu sou um espírito falido. Sou um espírito falho ainda. Estou em construção. Certo? Enquanto você achar que você é a bala que matou Kennedy, que você é a última bolacha do pacotinho, meu amigo, você não muda de jeito nenhum. Não vai mudar. Por que não vai mudar? Como é que você vai mudar se você acha que está certo? Você nem começa a mudar se acha que está certo. Não vai mudar porque acha que está certo. Para eu mudar, eu preciso de uma condição: ter a compreensão de que eu estou errado. Então eu tenho que ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é quando eu digo: não, eu preciso me consertar, eu estou com defeito, preciso arrumar meu defeito, eu preciso progredir, eu preciso avançar. Aí pronto, você reconhece que você... Se nós não fizermos isso, não vai. Não vai.
E Jesus teve uma preocupação enorme, enorme, de destacar para nós a importância de nós trabalharmos o nosso eu interior. Cristo falou, Buda falou, todo mundo falou, mas Jesus também vai falar. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, a gente fez duas foi? A gente fez a pérola preciosa, a pérola, e fizemos também essa semana, outra aí. Jesus conta 7 parábolas, uma atrás da outra. E eu vou contar uma parábola, e conta a parábola. E outra, e seguida, não tem nem espaço. 7 palavras seguidas. E ele conta uma parábola assim. E propôs em outra parábola, e toma-lhe parábola. E vem outra parábola, e vem uma atrás da outra, 7. São chamadas as 7 parábolas do reino. Todas as 7 falam do reino. Mateus, reino dos céus, né? Porque Mateus não falava reino de Deus. Todo Mateus é reino dos céus. São chamadas as 7 parábolas do reino. Interessante isso. Nessas 7 parábolas, ele está falando sobre o reino de Deus. E aí começa sempre assim. O reino dos céus é semelhante, é semelhante ao fermento que coloca numa massa, é semelhante a uma pérola de grande valor que foi achada, e vai contando uma atrás da outra. São 7. Aí vem a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, depois vem a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor, a do fermento, vem a parábola das redes, que ele tira as redes do mar, tal. E há uma curiosidade, é que todas essas parábolas, elas convergem para o mesmo ponto. E a gente lê uma, lê outra, sabe? E não consegue pegar isso. O mesmo ponto. A parábola do semeador, botaram a semente aonde? Na terra, dentro da terra. A parábola do joio, do trigo, dentro da terra. Da parábola do fermento, botaram o fermento dentro da massa. A parábola do tesouro escondido, o tesouro estava onde? Dentro do campo. A parábola da pérola de grande valor, a pérola estava onde? Dentro da ostra. A parábola da rede, os peixes estavam onde? Dentro do mar. Tudo dentro. Olha a sabedoria de Jesus. 7 parábolas consecutivas, sem espaço para nenhuma, e todas as 7 falando a mesma coisa, que é dentro. Em todas as parábolas ele quer falar que o que ele está tratando, o que ele trouxe para a gente, está dentro de alguma coisa. Em outras palavras, o reino do céu está dentro, mas ninguém entendeu nada até hoje. Mesmo Jesus trazendo a mensagem, pisando e repisando, um assunto de 5.000 anos, mas a gente está para fora ainda. Mesmo ele dizendo que estava dentro, as pessoas foram para fora, continua assim. A gente não consegue entender que mesmo o governador planetário vindo, nós não conseguimos entender que a mensagem é para dentro e não é para fora. Que o objetivo é a mudança interior. Nós não conseguimos entender isso ainda. Eu vejo lá no centro, por exemplo, que tem pessoas que vão para o centro só para tomar paz. Mas tem, só para tomar paz. É o que Divaldo Franco chama de papapaz, né? Divaldo Franco, papapaz. Eu não dou, Divaldo Franco, eu não dou. Eu dou mais fraco do que ele, como é que eu vou dar paz nele? Nós somos tão complicados, mas tão complicados, que nós pegamos a mensagem de Jesus, pronto, a mensagem, e dissemos o quê? Essa mensagem é muito boa, essa mensagem é excelente, é a melhor mensagem que já apareceu na terra, não é não? Então, como ela é muito boa, nós vamos adorar o mensageiro. Esse mensageiro tem que ser adorado, tem que ser cultuado. Nós passamos a adorar o mensageiro, ao invés de viver a mensagem dele. Ninguém tem mais admirador na terra do que Jesus. Mas para quê? Para quê? Ninguém recebe mais palmas do que Jesus. Não é assim, gente. Não é para isso. Se perguntasse o que diz a mensagem do Nazareno, a mensagem eu não sei não, só sei que o mensageiro tem que ser adorado. Eu adoro Jesus, ele tem que ser adorado. Do que ele falava, não faço a menor ideia, mas temos que adorar o mensageiro. E se você não adorar o mensageiro, teve uma época que era assim: eu mato você. Eu mato você. Nós passamos a matar pessoas em nome do Cristo. É uma coisa completamente louca. Porque em nome do amor eu te mato. É totalmente insano. Mas nós não conseguimos entender. Ao invés de vivermos a mensagem dele, nós colocamos esse mensageiro, Jesus, no altar, no pescoço, na cabeceira da cama,
divinizamos a sua imagem, mas esquecemos de viver o que ele falava, o que ele falou. É um negócio meio louco, gente. É porque ele não muda, a gente só quer tudo para fora, só quer ver o exterior, né? Só quer ver os milagres, né? É complicado. O mais importante era não cultuá-lo, mas viver o que ele estava dizendo. Falar sobre o amor, o perdão, era tratar as questões daquilo que ele apresentava como verdade, ao invés de nós nos abraçarmos com tantas loucuras que o mundo nos apresenta. Aí faz crucifixo de prata, de ouro, não sei o que lá, e bota no pescoço, grandão, o outro lá. Aí fica dizendo que reforma íntima é difícil. Nós então, mais uma vez, ao invés de ir para dentro, nós vamos para fora. Infelizmente. No fim, tudo se resume a uma palavra: amar. Não viemos à terra para acumular bens, provar ponto de vista ou colecionar vitórias uns sobre os outros. Não é isso. Viemos para aprender a amar, e isso, muitas vezes, significa suportar, compreender e acolher quem a vida colocou ao nosso lado. Quanto mais difícil, melhor. Não é fácil, é um trabalho diário, interno, silencioso. A doutrina espírita, como lembra Jorge Lahar, não existe apenas para provar a vida após a morte, ou ensinar sobre reencarnação. Não é só isso. Isso já ensinava muitos, há 5 mil anos já ensinava isso. Isso é coisa antiga. E a gente está pensando que é isso. Não é. É para fazer a reforma íntima. Fazer a reforma íntima. Ela nos foi dada para que, diante dessas verdades, tomemos a decisão de mudar. E a disciplina do pensamento é o primeiro passo para a reforma íntima. Para a reforma íntima. Porque se você continuar alimentando raiva, inveja, orgulho, estará marcando encontro com essas mesmas dores no futuro. Vai voltar para se encontrar com ele de novo. Mas se mudar agora, se aprender a amar e perdoar, estará construindo um caminho novo, livre de velhos fantasmas. Então, hoje, diante dessa mensagem, a pergunta que vai ficar, não precisa ninguém responder, responde em casa, quando bota a cabeça no travesseiro. A pergunta é: você vai continuar vivendo para fora ou vai finalmente olhar para dentro? Por olhar para fora, nós temos 5 mil anos quebrando a cara. Tem que dar uma chance para mudar para dentro, para ver uma coisa, para viajar para dentro, para ver, né? Que a gente não conhece, nunca fez. Gente, muito obrigado a todos vocês. Então, gente, mais uma mensagem linda, né, para todos nós, realmente tocante, né, que chama a todos nós para uma reflexão, né, sobre como estamos vivendo, né, o que é que Jesus significa para nós, né, é um ícone religioso, né, ou é alguém que deve ser imitado por nós, né, porque infelizmente, como o Jacó acabou de colocar, nós humanos transformamos Jesus num ícone religioso, né? Batendo palmas, carregando no pescoço, botando na parede, mas na prática, no dia a dia, né? Cadê? Né? Então é a hora, o momento, né, de cada um de nós, né, fazer essa reflexão, né? Assistir essa palestra depois, estará gravada no YouTube. Na próxima terça-feira ela será levantada, né, para ser colocada no ar, para a gente assistir de novo, né, e recomendar que pessoas, amigas nossas, parentes, pessoas que nós gostamos, também assistam, para abrir os nossos olhos, gente. Não tem outro caminho. 5 mil anos olhando para fora. Então está na hora de olhar para dentro, né? Eu realmente estou fazendo diferente, eu estou realmente buscando, né, praticar aquilo que o Cristo ensinou e praticou, né? E nós que somos espíritas, né, nós temos uma sustentação maior, né? Porque nós temos um contato, né, com os espíritos diretamente, através, né, do uso correto da mediunidade. Então nós estamos vendo, né? Então é mais um motivo
para nós buscarmos vivenciar, né, o Evangelho, aquilo que o Cristo ensinou, né, porque é a grande realidade nossa, né, gente? Então, nossa gratidão ao nosso irmão Jacó por mais essa mensagem de luz, né? E vamos agora fazer o... Muito obrigado, meu irmão. Jesus lhe acompanhe. Fazer o sorteio. Flávia, por favor. Flávia. De 1 a... Jacó. Número 1, que é número 1? Maurício Gracindo. Pronto, passou para outra pessoa. Vou pedir a quem? Vou pedir a Theo. Diga até o número aí, Theo. De 1 a 38. 10, número 10. Pronto, Bárbara. Abrindo caminhos, nosso irmão Alberto Lemos, viu? Parabéns, minha irmã, bom uso, viu? Se quiser um autógrafo, o autor está ali, viu? É só falar com ele que ele faz um autógrafo para você. Vamos agora aos nossos avisos, não sei se vai ser possível. É possível, Natália? Então eu vou anunciar, mais uma vez anunciar o 32º Encontro com a Cultura Espírita, que é um trabalho realizado pelo Movimento Espírita Santo Jesus, né? Tendo o Joana de Ângeles, a Sociedade de Educação Espírita Joana de Ângeles como a cabeça, né, a locomotiva, e as demais casas, né, como aqui o Petitinga, o Ação Assis, São Benedito, o Vinha de Luz, lá na zona rural, na Sapucaia, e o Ser, né, que é aqui na rua Alagoas, na Maria Preta, as 5 casas aqui da sede da zona rural. Estamos todos juntos, né, levando, né, a mensagem do Espiritismo para a nossa comunidade e para a comunidade circunvizinhas. É um evento ecumênico, não tem uma conotação de doutrinação, hipótese alguma, é uma divulgação mesmo, né, do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. Vai ser aqui nesse auditório, né, é um evento gratuito, são palestrantes de alto nível que estarão aqui conosco dos dias 16 a 20 de setembro. Está pertinho, né, gente? Há 2 semanas estaremos realizando este evento, né? Então nós pedimos a vocês que, por gentileza, por favor, divulguem, né? Estejam aqui nesses dias 16 a 20 e divulguem na família, né, do trabalho, nas faculdades, né, onde nós estivermos. Vamos levar essa mensagem, vamos dar a outras pessoas essa oportunidade de conhecer o Espiritismo, né? O Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, libertadora. O Espiritismo nos liberta, né? A forma de pensar, tira de nós esses sentimentos de culpa, de pecado. A gente sabe que nada disso existe. Nós somos responsáveis, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, de sorte que é muito importante esse conhecimento. Então não percamos a oportunidade de levar adiante. É uma caridade que nós fazemos, né, a esse trabalho que é de Jesus, é do Cristo, né, conforme ele fala lá nos seus evangelhos. Então, hoje, inclusive, nós temos nossas irmãs do Joana de Ângeles que estão vendendo camisas do evento. Nossa, aqui nossa modelo aqui, né, nossa companheira Rene, né? Ó, gente, a camisa linda, né? Esses eventos, né, tem um custo, né, gente? É um custo, não é pouco, né? Então a gente sempre pede às pessoas que colaborem, doando, né, uma importância, ou doando comestíveis, né, para a cantina, quitutes para a cantina, para vender nos dias do evento, e adquirindo a camisa, né? Ao adquirir uma camisa dessa, você vai usar uma camisa bonita e vai, né, colaborar com o nosso evento. Custa apenas R$40. Ali nossas irmãs estão ali vendendo, você pode pagar com Pix,
pode pagar depois, né? Pode pagar depois, né? Não esqueça, né? Depois, né? Que às vezes a gente esquece. Pode levar e pagar depois, né? Sem problema nenhum, porque nós estamos em família. Entendeu, gente? E vocês vão dar uma ajuda muito boa. Então aqui, quando terminarmos aqui a palestra, depois do passe, vocês poderão passar ali, né, e fazer a reserva. Tem vários números, né? P, G, GG, né? E de sorte que atende a todos os manequins, né? Vamos dizer assim, né? E ajuda a nossa casa. Estamos ali nosso card, na nossa palestra pública amanhã. Mais um tema do Evangelho é a parábola da figueira que secou. Mais uma parábola de Jesus, né? Qual o significado dessa parábola quando o mestre contou, né? Quando ele aqui esteve. Então, o nosso irmão Ricardo Mendes é o nosso convidado, o professor Ricardo, e a mediadora é a nossa jovem Sofia Camilo. Então, amanhã, às 19 horas, aqui nesse salão, estejamos aqui. Dois anos de luz do C. C é Sociedade Espírita Rafael Lírio. É o nosso caçulinha na cidade, né? Ele fica na Rua Lagoas, número 121. Ele está completando 2 anos e toda quarta-feira ele tem sempre um palestrante de alto nível. Na quarta-feira passada tivemos nossa irmã Ciomara Oliveira, que fez uma palestra espetacular. Jesus é o roteiro, o Evangelho é o caminho. Nós estivemos lá na quarta-feira e realmente ficamos encantados com a palestra de Ciomara. Uma pessoa que conhece muito o Evangelho e ela tem uma graça, uma leveza de transmitir a mensagem, né? Então, quarta-feira, dia 10, né? Nós teremos nossa irmã Tânia Menezes com o tema Jesus, modelo e guia, né? Modelo, porque ele guia e modelo, porque ele realmente ensinou e praticou, né, o que ele ensinou. Então, ele é guia e é modelo, né? Porque às vezes você ensina, mas não pratica. Então, você não é modelo. Você pode ser guia, mas não é modelo, né? Jesus não. Jesus é guia, é nosso guia e modelo. Porque tudo que ele ensinou, ele praticou, né? Deixando essa referência para nós. Aí temos dia 10, dia 12, que é o próximo sábado que vem, né? Teremos 19 horas uma palestra com a nossa irmã Ana Tereza Camasmia, né? Caminhos para a Saúde Integral. E no dia 13, domingo, pela manhã, 8h30, né? Dia 12 é sábado mesmo, né? 10, 11, ou é sexta-feira, 12 é sexta-feira, né? Dia 12, na sexta-feira, às 19 horas, a palestra, e no sábado, pela manhã, ela vai fazer esse seminário sobre caminhos para a saúde integral. Depois teremos, dia 24 de setembro, nosso querido amigo Paulo de Tarso, que também tem um conhecimento profundo do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, que vai falar sobre Jesus, médico das almas, né? Também dia 24 às 19 horas. E no dia 1º de outubro, nossa querida amiga Alcione Silva, que vai fazer a palestra Casa Espírita, lugar de aprender e curar-se com Jesus, né? Então está aí o convite dos nossos irmãos, nossos companheiros e companheiras do Ser, na comemoração dos seus 2 anos de luz, né? Mais uma vez aí, a 32º Encontro com a Cultura Espírita, o Espírito Imortal e a Justiça Divina, 16 a 20 de setembro, aqui nesse salão, né? Nós teremos 16, a vida continua, com Thelma Guimarães, né? 17, 18, 19 e 20, então divulguemos aqui. E estejamos aqui. 17 vamos ter nosso irmão Ricardo Carvalho, As Faces do Amor, né, na Justiça Divina, Ricardo Carvalho. No dia 18, Jamile Lima,
o Código Penal da Vida Futura. A gente tem esse tema de Jamília é interessantíssimo. O Código Penal da Vida Futura. Isso está no livro O Céu e o Inferno, esse capítulo, que fala... Aqui entre nós não tem um Código Penal das nossas leis aqui, o CPC, né? E outros mais aí, também, né? Também, do que tange ao divino, também tem um Código Penal lá, em que nós estamos sendo enquadrados de acordo com a nossa conduta aqui na Terra, né? Então, Frederico Menezes, no dia 19, né, o Espírito Imortal e a Justiça Divina. E no dia 20 teremos Carlos Henrique e Allan Kardec, né? Esse irmão Allan Kardec, ele é autista, né? Ele é autista. Desde pequeno, nasceu com autismo. E ele tem um trabalho, gente, maravilhoso na cidade de Vitória da Conquista. E ele vai apresentar no dia 20 aqui esse trabalho que ele realiza lá em Vitória da Conquista. Ele sendo autista, né? Uma coisa maravilhosa, uma coisa espetacular que ele conseguiu, né? Então, gente, divulguemos, né? E estejamos aqui também presentes para participar do nosso 12º Encontro com a Cultura Espírita. Aí Tema Guimarães, Ricardo Carvalho, Jamile, Frederico Menezes e Carlos Henrique e Allan Kardec. Plantão de paz, né? Todas as manhãs, das 9 às 13 horas, teremos aqui o estudo do Evangelho e a fruterapia também, né? Nota premiada, nós vamos falar rapidamente do horário. É um programa do governo do estado da Bahia, né? Onde a pessoa se cadastra, né? Conforme aquele site que está ali, né? www.npb.cefaz, etc. E ao se cadastrar, a pessoa escolhe 2 instituições para ajudar. Uma da área de saúde, outra da área social. Aí nós pedimos a você, quem não se cadastrou, né, se cadastre. E a instituição da área social, coloque a nossa casa, a Sociedade Espírita José Petitinga. Depois de cadastrado, toda vez que você for fazer uma compra, né, aí você pede que o vendedor coloque seu CPF no cupom ou na nota fiscal. Ao fazer isso, você ajuda essa casa, porque de 4 em 4 meses o governo do estado ajuda com uma pequena importância, né, que varia de acordo com a quantidade de pessoas cadastradas e que escolheram a nossa casa, entendeu? E além disso, quem se cadastra concorre a prêmios, né? R$10.000 semanalmente, R$100.000 por mês e R$1 milhão por ano. E toda semana tem gente ganhando R$10.000. Todo mês tem gente ganhando 100 mil, né? E todo ano tem alguém ganhando 1 milhão. Os cadastrados sempre sai, né? É um estímulo, né, do governo do estado da Bahia, que ajuda as instituições, ajuda quem se cadastra e o governo, evidentemente, que arrecada mais, né? Eu vou exigir nota fiscal e cupom fiscal toda vez que eu fizer uma compra, né? Vai ser bom para mim também, bom para o estado. Nossa cantina, estamos lá com quitutes maravilhosos, né? Nós pedimos a vocês que prestigiem ao terminar a palestra. Tem banana real, pastel, né? E banana coxinha, né? Coxinha, né? De primeira qualidade, né? Quentinho, nós pegamos agora, chega, estava queimando ainda, bem feito agora, há pouco tempo. Então tá ótima, né? O Bazar Beneficente, que também é um trabalho que a gente realiza aqui na casa. Nós temos uma lojinha no térreo, anexa ao salão, e nós vendemos, né, roupas, sapatos, bijuterias usadas, né, ou até novas, né, que nós às vezes recebemos de amigos lojistas daqui da cidade, amigas também, que doam para a gente roupas novas, né, sapatos, né, e a gente vende nosso bazar. Então nós pedimos que venham visitar, venham ver como é a nossa lojinha, né? E quem tiver em casa uma roupa, um sapato em bom estado, nos doem, né? Vamos colocar para vender. E é uma fonte de recursos, gente, muito boa. É a melhor fonte de recursos que nós temos, esse nosso bazar.
é quem ajuda a sustentar essa casa, que é um prédio, né? Nós temos aqui despesa mensal, não é pouca não, né? Além, né, do trabalho que nós fazemos com mães carentes. Nós temos 120 mães carentes que realizamos um trabalho aqui toda terça-feira pela tarde, né? Ajudamos aqui essas irmãs com os seus filhos também. Tem sopa sábado, sopa terça-feira e outras coisas mais, né? Material de limpeza para limpar o centro, água, luz, já vai, né? Então, esse bazar ajuda bastante mesmo, né? A manutenção de nossa casa. Aí, redes sociais, pronto. Ok, obrigado. E agora vamos ao nosso trabalho de paz. Eu peço aos irmãos passistas que, por gentileza, ocupem suas posições. E vamos agradecer a Jesus esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa, nesse momento, usufruindo desta paz, dessa energia amorosa, curativa, que os anjos do Senhor derramam sobre todos nós. Amado Mestre Jesus, neste momento, Pai, nós estamos encerrando a nossa palestra na noite de hoje, agradecendo ao Senhor, Mestre, pela oportunidade, pelos ensinamentos maravilhosos que o nosso irmão Jacó nos trouxe na noite de hoje, e que cada um de nós, Senhor, leve em seu coração, na sua consciência, o que ouviu, o que aprendeu, e que façamos a nossa reflexão, porque sabemos que a evolução é individual, o esforço é pessoal, a fé também é individual. Cabe, Pai, a cada um de nós fazer essa viagem para dentro, para nos autoconhecermos e termos a coragem de fazermos a reforma que precisa ser feita em nós mesmos, para que tenhamos uma vida harmoniosa, uma vida de paz, uma vida próspera, uma vida de iluminação interior. Que consigamos, Senhor Jesus, reduzir bastante o nosso estresse, a nossa ansiedade. Isso conseguimos na medida em que nos autoconhecemos e que nos ajustemos às leis de Deus, que consigamos viver em nosso dia a dia em conformidade com a vontade do Pai. Que os teus anjos envolvam a todos nós em luzes e energias curativas, energias harmoniosas, nos trazendo paz, nos trazendo sossego. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja.
Na cantina? Ah, cheguei, fiquei conversando com o Marindá. Quando eu subi, eu tinha aquele susto, eu estava esperando a minha pagar. E como é que foi Mariana e Antônio? Mariana Antônio não nasceu ainda não, estou indo para terça-feira. Até o dia 15 nasce. A data do lado do parto é dia 15. E a senhora chegou a tirar fotos com ela de gestante? Não, eu não tirei não, ela tirou. Ela tirou com ela? Não. Nossa, tinha tirado. Talvez agora vai ser que ela porque sim, ela nem tirou na praia. Toda vez que eu fui, vixe. Aí pronto. E a barriga dela cresceu. Nossa, depois eu vou foto pra mim. Ela disse, né, só querendo despejar Antônio. Já está rolando de graça há muito tempo. E será que vai ser com probabilidade de ser normal? Sim, eu quero. Essas áreas vai saber uma aliança. Excelente, já foi lá, já tomando. Põe aí. Isso aqui. Não sei. Vamos deixar aqui. Não, eu acho que isso aí fica com a gente, né? Isso aqui? Quem tirou esse aqui? Pegou o fio foi a senhora. Tava dentro dessas coisas, tava por aqui. Vamos lá em todos os casos. Vou pegar isso. Tira a pilha. Isso aqui você pegou da onde? Pega lá a cor pra gente. Você ligou na tia? Aqui, ó. Tá ativo todas as transmissões, ó.